Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Abra comigo em Lucas, capítulo de número 12, e eu vou ler com você o que está escrito lá no versículo de número 19. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Quero que você, juntamente com a palavra de Deus, você abra o teu coração também, amados. Porque tem palavras que tem que ser marcadas na nossa memória, porque elas são verdadeiros avisos do Senhor. E o que Jesus ele diz aqui em Lucas 12, no versículo de número 19, diz assim, amados, olha só o que diz a palavra de Deus. É um dos textos mais profundos que a palavra de Deus ela vai dizer. Diz aqui, ó, Lucas 12, versículo 19, diz assim: Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Amém? Vou ler de novo o versículo 20. Mas Deus, o autor da vida, o autor de todas as coisas, ele vai dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Repare que Deus ele não está perguntando assim, o que você fez? Ele está querendo saber o que você está deixando. Para quem é? O que você está deixando de legado? Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nessa manhã nós entramos na tua presença para ouvir a tua voz, ó Pai. E pedimos a ti, ó Deus, nesse momento, que venha falar aos nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Pai, toma a minha vida nesse momento aqui nesse altar. E eu peço a ti, meu Deus, que cada palavra que sair daqui, meu Pai, ela entre em cada coração, em cada vida aqui presente. Meu Deus, que venha ser um alimento puro, genuíno para o teu povo, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que verdadeiramente veio aqui interessada no pão que desce do céu, Pai. Que essa palavra, ela venha, meu Deus, como um alimento para a vida dessa pessoa, para que ela venha, meu Deus, ser alimentada, ser nutrida e fortalecida pela tua presença. Então, meu Deus, fique à vontade em nosso meio, fala conosco, Pai. Tome as nossas vidas em tuas mãos, é o que nós, meu Deus, te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Nós precisamos de um avivamento genuíno, amados. Um avivamento urgente. E o avivamento genuíno, eu sempre digo para vocês, é aquele que é muito maior do que uma emoção que uma pessoa tem dentro da casa de Deus. É algo que muda a vida, que muda a história, que faz com que a pessoa ela mude as suas atitudes verdadeiramente. E aqui na igreja, o nosso objetivo principal é preparar você para o dia da volta do Senhor. E esse dia, ele está muito próximo. E somente a palavra de Deus, ela pode nos preparar para o dia da volta do Senhor. Diga para quem está perto de você já, ó, esse dia está muito próximo. A volta do Senhor está muito próxima. Amém? Amados, aqui, Lucas 12, no versículo de número 20, Deus ele vai fazer aqui um aviso muito intrigante. Ele vai dizer aqui o seguinte, mas Deus lhe disse,
Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Diz aqui Jesus que Deus ele está falando com um homem que provavelmente tem muito tempo de vida ainda, porque ele diz assim: ó, o que eu tenho dá para viver muitos anos ainda. Ele estava se preparando para muitos anos de vida e com boa qualidade de vida. Só que Deus ele vai dar um aviso que às vezes, amados, chega a ser assustador. Porque se você se perguntar, ou deixe-me eu te perguntar, você sabe quanto tempo de vida você tem ainda? Você pode imaginar, pela saúde que você tem, pela idade que você tem, pelo tempo que você já viveu, por como que você anda, quanto tempo de vida você tem? E se hoje fosse o seu último dia, mesmo você, na tua visão, podendo viver mais 100 anos, mais 30, mais 40, mais 20, mais 10. Ô pastor, eu acho que eu vivo mais isso. Mas e se hoje fosse o teu último dia de vida? Qual que seria, amado, a sua atitude mediante a isso? Igual você pode ter certeza que, amados, muitas pessoas, elas pensariam assim: se hoje fosse meu último dia de vida, eu ia passar com a minha família, ia reunir meus filhos, ficar ali, aproveitaria o máximo com eles. Ou talvez outros diriam assim: não, eu ia correr, ia tentar fazer um seguro de vida para tentar deixar alguma coisa, porque eu não tenho nada. Ou talvez você que tem muito falaria: eu vou num cartório para dividir logo a herança de acordo com as pessoas que eu mais gosto. Ou talvez você tentaria fazer alguma coisa que ainda não fez. Só que, amados, eu vou te dizer uma coisa: qualquer resposta, planejamento que você tivesse pessoal no último dia da sua vida, não te garantiria uma passagem para a vida eterna. Porque, amados, uma das coisas que nós mais vemos ao longo da vida de uma pessoa é que tem muita gente que tem muitas certezas, muitas teorias, muita religiosidade, pessoas que estão convictas que a vida que está vivendo é certa, porque acredita que ter, às vezes, um emprego, ter um relacionamento, Deus ama ela mais do que outras pessoas. Só que, amados, tem pessoas que, por exemplo, elas têm essas certezas, elas acreditam na religiosidade, mas quando se depara num velório, essas pessoas, elas veem que não sabem de nada, porque a maioria das perguntas que se fazem ali é: por quê? Por que ele e não eu? Por que isso aconteceu? Foi tão jovem. Por que tragédia é essa? E muitas pessoas que tinham convicções que a vida errada que ela tinha era certa, no dia que isso acontece, eles querem até culpar a Deus, dizendo: se Deus existisse mesmo, por que isso aconteceu? Nunca buscou a Deus. Nunca colocou a vida na presença do Senhor, nunca orou, mas no dia que se vê sem respostas, ela já elege um culpado, por causa que ela sabe que ela precisa descarregar a sua raiva, e muitas das vezes os questionamentos, eles vão parar todos em Deus, amados. Mas eu digo para você, vão ter pessoas que, se tivessem a oportunidade de ser avisados, iriam colocar a vida em ordem, porque, amados, eu digo para você, se hoje fosse seu último dia, eu digo com toda certeza, todos nós precisamos colocar a vida em ordem. Porque eu vou mostrar um texto aqui na palavra de Deus, deixa aí em Lucas 12, nós vamos voltar aqui, mas vamos lá em Isaías 38, Isaías capítulo de número 38, diz a palavra do Senhor
que Isaías ele vai receber uma dura missão de Deus, que é avisar uma pessoa acerca da sua morte. E eu imagino que para um médico não deve ser fácil, imagina para um homem de Deus, que vai usar simplesmente a palavra do Senhor. E diz aqui em Isaías 38, no versículo de número 1, olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, o profeta Isaías ele entra dentro do palácio do rei Ezequias e vai avisar para ele que o tempo dele chegou. Mas, amados, o rei Ezequias, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor. Diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele foi um dos grandes responsáveis de tirar o povo de Israel de uma grande apostasia que o povo estava até o pescoço nela. Porque o rei Ezequias, ele, por exemplo, ele vai restaurar o templo. Ele vai tirar todo o lixo que tinha ali dentro, o templo que tinha ficado esquecido, porque o povo não buscava Deus. O rei Ezequias, ele vai acender as lâmpadas do templo de novo, vai mandar limpar tudo, e depois do templo limpo, as lâmpadas acesas, ele vai restaurar a Páscoa novamente, que era para ser um estatuto perpétuo, para lembrar o povo que um dia eles foram escravos, mas agora eles eram livres. E o rei Ezequias, mesmo fazendo tudo isso, voltando a trazer o nome do Senhor para ser exaltado sobre toda a terra, passando por muitas dificuldades, muitas tribulações, porque o rei Senaqueribe, ele vai mandar sitiar ali Jerusalém, e todos os dias o criado dele, Abissaquer, ele vinha falando ali em judaico, em tirico, e falando palavras que desmotivavam o povo. Por exemplo, esse Abissaquer, ele vai virar para o povo e vai dizer: vocês vão ficar presos aí dentro, até comer as próprias fezes e beberem a própria urina. Vocês vão se perder, vocês vão morrer aí dentro. E o rei Ezequias: não, pode estar com eles o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor, o nosso Deus vai nos livrar dessa. Ele motivou o povo no meio da grande dificuldade que ele enfrentava. Ele vai ser um dos grandes servos do Senhor na terra. E esse homem está ouvindo um profeta dizer para ele: arruma a tua casa, porque com certeza morrerás, não viverás. E se esse homem que fez tudo isso está ouvindo isso, quem dirá eu? Quem dirá você? Ah, não, a minha vida está toda em ordem. Será que está tudo em ordem? Porque o rei Ezequias aqui, ele vai ouvir, ele vai ser avisado. E Ezequias, ele vai ouvir o profeta de Deus falando: olha, Deus, ele mandou te dizer para arrumar a casa, arruma a tua vida, conserta as tuas coisas, deixa tudo em ordem, porque o dia está próximo, você vai morrer. Imagina só, amados, olha o tanto de obras maravilhosas que esse homem ele fez, exaltando o nome do Senhor sobre toda a terra. Em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação, ele manteve-se firme, posicionado, e Deus ele manda ele arrumar a vida. E se fosse você? Você está fazendo o nome do Senhor ser exaltado em toda a terra, nos momentos das tribulações que você passa, o que você faz? Então, com certeza, você precisaria também, você precisa colocar as coisas em ordem na sua vida.
Porque o rei Ezequias, ele fica sabendo, ele vai chegar ali, diz a palavra do Senhor, Isaías 38, 2, que ele vai virar o rosto contra a parede, e ele vai começar a falar com Deus: Senhor, lembra-te das coisas que eu fiz, eu fui teu servo, eu agi corretamente, eu agi com temor, eu fiz tudo certo, da maneira que o Senhor queria, da maneira que o Senhor mandava, ouve-me, Senhor. Ele vai colocar ali diante dele os argumentos, porque diz a palavra do Senhor, aqui em Isaías 43, avance um pouquinho, no versículo de número 26, olha só o que Deus ele fala. Isaías 43, versículo 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Ele está apresentando as razões dele, falando: Senhor, eu vou morrer agora, lembra-te de mim, lembra de quando, Senhor, a tua casa estava vazia e eu restaurei-a. Lembra-te que antes do altar ter sido restaurado, o altar na minha vida já estava pronto. E ele vai colocar as razões diante de Deus para que ele fosse justificado, amados. Mas o problema é que Ezequias, ele é um grande homem de Deus. E ele tem argumentos sólidos para falar com Deus. Mas, meus irmãos, é inevitável nós não tentarmos fazer um paralelo com a nossa vida. Se caso você tivesse que usar argumentos com Deus, você teria argumentos suficientes para que a mão de Deus ela se movesse em teu favor? O que você diria para Deus hoje, se ele falasse: hoje é seu último dia? O que você diria para Deus? Senhor, eu estou edificando a tua casa, eu sou a tua casa, eu estou na tua presença, eu estou te buscando, eu estou fazendo tudo do jeito que o Senhor mandou. Você teria argumentos para trazer o céu para a terra, para trazer o favor de Deus para a tua vida? É esse que tem que ser o nosso questionamento, amados. Porque, amados, eu digo para você, a Bíblia, ela nos mostra que são poucas as pessoas que são avisadas do último dia, do que vai acontecer. Nós vemos que tem muito menos gente sendo avisada do que sendo. Você vê, morre 40 mil na Bíblia, ninguém foi avisado, só chegou a morte. Os primogênitos do Egito vão morrer. Passou a morte, muitos nem sabiam. Davi pecou quando assustou um monte de gente e morreu, nem sabia porque estava morrendo. Mas são poucos. Diz a palavra, por exemplo, que Abraão, ele que é chamado na Bíblia de amigo de Deus, ele foi avisado. Ele vai ser avisado da destruição que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. Deus ele vai virar para Abraão e vai falar: Abraão, o pecado de Sodoma, de Gomorra, está subindo até o céu. E eu vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Mas por que Deus ele avisa Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra se Abraão ele não mora lá? Por que ele está avisando? É porque, amados, a palavra de Deus, ela vai mostrar que Abraão ele tem um parente que mora ali. E segundo a própria Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz lá em Atos, que se nós crermos no Senhor Jesus, será salvo nós e a nossa casa. Diz Josué que ele e a casa dele serviriam a Deus. E quando Abraão, ele ouve isso, diz a palavra do Senhor que ele não intercedeu só por Ló, ele intercedeu por aquela cidade, porque ele tem um parente, mas ele fala: Deus, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5, ele começou a interceder, não foi por Ló apenas, intercedeu por Sodoma. Mas diz a palavra do Senhor
que Deus ele vai enviar ali anjos na casa de Ló e vão falar: olha, Ló, Abraão está orando e a gente está aqui para levar você, a sua família, todos que estiverem dentro da tua casa. Vamos arrumar as coisas e vamos embora, porque Deus vai mandar fogo do céu, vai mandar um enxofre. E aí diz a palavra que os genros: não, nós não queremos, não. E eu imagino aquele monte de oposição, porque a pessoa, entre os olhos no céu e os olhos na terra, ela prefere ter os olhos nas coisas terrenas. É sempre assim. Entre olhar para as coisas de cima e as coisas de baixo, as pessoas têm maior facilidade para olhar para as coisas de baixo. Eu fico imaginando ali, quando se falou: olha, Deus vai destruir tudo. Olha, mas se fosse nos dias de hoje, a televisão de 50 polegadas, vamos levar ela com a gente. Pega aí o carro. Imagina ali eles querendo ver o que ia ficar para trás. Tudo que a gente tem está aqui. A gente construiu casa aqui. A gente construiu moradia aqui. Os olhos na terra, amados. Por isso que Deus, lá em Lucas 2, fala: louco! Você é louco! Seus olhos estão num lugar totalmente errado. Totalmente errado. E aí, diz a palavra do Senhor, que eles estão ali e não querem ir embora. Os genros, diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor pegou eles pela mão. Deus, ele podia ter feito de qualquer jeito. Vocês não querem ir, não? Então vou deixar vocês aqui mesmo, morrendo queimado, e pronto, e acabou. Só que Abraão, ele orou, amados. Ele intercedeu. E o anjo do Senhor foi ali dentro e arrancou aquelas pessoas que estavam ali, exceto os genros, e levou para fora da cidade. Aquelas pessoas que estavam completamente paralisadas. E eu digo para você aqui nessa manhã, preste atenção no que eu vou te dizer. É o anjo do Senhor que te arrancou de dentro da tua casa hoje para estar aqui, ouvindo a palavra dele. Porque o dia do Senhor está próximo, amado. O dia do Senhor, a volta do Senhor está próxima. Mas mesmo arrancando para fora da cidade, o coração da mulher de Ló não foi com eles. Não adianta você, amados, querer o céu se o teu coração estiver nessa terra. Não adianta. Ninguém sobe para o céu se não negar a sua vida aqui, se não deixar a sua vida aqui para trás e começar a olhar mais para Deus, começar a olhar mais para o céu. Diz a palavra do Senhor que ela olhou para trás e ficou para trás mesmo, por causa que ela não estava com o coração nas coisas do Senhor. Foi louca. No último dia, na última hora, mas com o coração da mesma forma que antes. Em nome de Jesus, meus irmãos. Nessa manhã aqui eu digo para você, se fosse hoje o teu último dia, o que você iria fazer? Você tem que confiar. Ah, não, pastor, mas eu penso que Deus ele tem que me dar mais oportunidade de vida mesmo. Amados, uma das coisas que nós aprendemos com a palavra é que às vezes o melhor de Deus é sempre no tempo dele, não no nosso. Diga: o melhor de Deus é no tempo dele e não no meu. Porque diz a palavra do Senhor que Ezequias orou. E Deus ele falou: olha, eu vou te curar da tua doença e vou te dar mais 15 anos. 15 anos. Ele teve mais 15 anos para fazer tudo diferente, para viver uma vida diferente. Mas aí o que ele fez nesses 15 anos? Fez tudo que podia fazer para desagradar a Deus, a ponto da família, da descendência dele, ela ser tão perversa e terrível, que eles vão ser colocados nas mãos do rei da Babilônia e passar 70 anos exilados, amados. Imagina só. Por isso que às vezes a gente fala: ah, não, por que levou fulano? É porque era a hora. Ah, mas ele tinha vida com Deus. Era o momento. Porque se Deus ele não recolhe a gente no momento que a gente está quites com ele, talvez a gente não tenha mais tempo de se acertar com ele.
Ah, mas eu queria viver mais, meu irmão. Vida eterna é só no céu. Aqui tudo é passageiro. Amém? Então, diz aqui, ó, vamos lá em Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 31, diz a palavra do Senhor. Por que Jesus ele vai chamar essa parábola? Por que Deus ele chama esse homem de louco? Olha o que diz Lucas 12, versículo 13. Vamos entender isso daqui? Diz assim, olha, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? As pessoas brigando por coisas terrenas. Irmãos brigando por coisas terrenas. E discutindo. E se fossem uma oração, ao invés de estar orando por coisas boas, estava pedindo a Deus por coisas banais, amado. Coisas que dá para nós resolvermos, não deixarmos assuntos inacabados. Diz aqui no versículo 15 o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: olha, Jesus falando, você tem que ter cuidado, porque o homem ele não é medido por aquilo que ele deixa em espécie. O lote, a casa, a conta corrente. Porque no dia que o pai morre, a primeira coisa que os filhos fazem é vender a casa que o pai deixou. No dia que o pai morre, a primeira coisa que os filhos fazem é dividir o que tem. Ninguém fala assim, vamos manter o legado. Não, o homem não é lembrado pelos bens que ele possui, porque isso tudo vai ser dividido, repartido, o governo vai tomar, se não tiver herdeiro, vai acontecer alguma coisa. Por isso que ele diz, não passa vida correndo atrás das coisas terrenas, não. Não passa vida igual um louco, trabalhando igual um doido, correndo atrás das coisas igual um doido. Porque tudo que você conquistar de fio metal, de bens materiais, para Deus não vale absolutamente de nada. Não vale a pena. Por isso que ele diz, acautelai-vos, tenha cuidado. Você está acelerando demais, desacelera menos. Você está ficando neurótico, respira um pouco, levanta a cabeça um pouco, fala, peraí, que rumo que está tomando a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? É isso que Jesus, ele primeiramente vai aconselhar. E aí, ele vai dizer, nessa parábola aqui, ó, eles proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico, um homem rico, produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-los maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu quero mais, eu já tenho mais, eu quero mais. Eu tenho um que é bom, mas eu quero um que está melhor. Eu quero ter uma casa maior, eu quero ter mais carros, eu quero ter mais celeiros para me poder guardar mais coisas. Olha só qual que é a meta de vida desse homem. Ter, conquistar, possuir, multiplicar. Qual que é a sua meta de vida? É diferente da desse homem? Qual que é a sua meta, amados? Porque a desse homem é muito clara. Ele fala, eu tenho menos hoje, tenho muito, mas eu quero ter mais. Então vou ampliar. Vamos bater recordes. Vamos bater metas. Vamos para cima. Vamos arrebentar. Não é isso, amado.
Qual que é a sua meta de vida? Porque diz aqui que quando uma pessoa ela tem esse tipo de visão, ela esquece do principal. Ela esquece até mesmo de quem ela é, do que ela foi formada. Porque diz aqui no versículo de número 19, diz a palavra do Senhor o seguinte, olha, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, versículo 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Amém? Mas entenda uma coisa, amados. Quando uma pessoa ela foca tanto nas coisas terrenas, ela esquece do principal, que é da vida dela para com Deus. Igual, por exemplo, a Bíblia, ela vai nos mostrar que o nosso corpo, ele é trino. Ele é corpo, alma e espírito, porque a Bíblia ela diz isso. Ela diz que o nosso corpo ele volta para onde, igreja? Para a terra. Do pó nós somos, ao pó nós voltaremos. O espírito, diz a Bíblia, que volta para Deus. E a alma, ela vai para onde a nossa obra terrena, as nossas atitudes nos levaram. Só que aqui, repare que esse homem, ele está batendo um papo do corpo com a alma. Ele falou, alma, você tem que me agradecer demais, porque eu trabalhei tanto, agora, eu trabalhei de uma maneira tão grandiosa, tão forte, eu trabalhei a minha vida inteira, eu fiz de tudo, a ponto de você, alma, poder deitar, descansar, folgar, estar em paz, só que esqueceu do espírito. É assim a vida de muita gente, preocupa com a alma, esquece da vida espiritual. Você quer que a paz que excede todo entendimento, ela venha para a tua alma, mas esquece de cuidar do espírito. Aqui é um diálogo claro, é do corpo com a alma, mas e a vida espiritual? Porque a palavra do Senhor, amados, ela vai dizer que a nossa vida espiritual, ela é a mais importante. Porque quem quer viver o reino de Deus, nunca vai conseguir viver sem uma vida espiritual. Você vê aqui comigo, vamos aqui em Romanos, no capítulo de número 8. Vamos lá em Romanos 8, no versículo 16. O apóstolo Paulo, ele vai apresentando ali o seu tratado teológico aos romanos. Ele vai dizer em Romanos 8,16 o seguinte. Quem encontrou, diga aleluia. Romanos 8,16, olha o que ele diz. O próprio Espírito, repare que Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E aí, no meio das dificuldades, eu consigo vencer porque eu sou filho de Deus. No meio das doenças, das tribulações, eu consigo confiar porque o Espírito Santo, ele confirma com o meu espírito de vida que eu sou filho de Deus. Mas e se eu não tiver vida espiritual? Na hora que vem o problema, a depressão vem. A tristeza vem, a desilusão vem, porque eu penso que Deus me abandonou, que eu penso que Deus, ele se esqueceu de mim, que eu sou tão terrível que eu preciso me matar, por causa que não há essa testificação, não há aquela unção de Deus sobre a tua vida que vai falar, não, você vai vencer, meu irmão, porque Deus, ele não abandona os filhos dele. Por isso que a vida espiritual, ela é necessária. Mas se uma pessoa, ela vive uma vida assim, desregrada nos planos dela, ela tem diálogo do corpo com a alma dela, mas não tem vida espiritual. Não tem vida com Deus. E aqui mesmo, olha, em Romanos,
no capítulo de número 14, nós vamos até ver um pouco mais sobre isso no domingo, mas eu quero ler com você o que está escrito no versículo 17, porque Paulo ele vai dizer aqui o seguinte, Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. Não é coisas terrenas. É paz, sim. Alegria, sim. Mas no Espírito Santo. Você pode ter todo tipo de plano terreno. Mas se você não tem vida espiritual, amados, você não tem paz de verdade. Você não tem alegria de verdade. E esse homem está ali, desesperado, querendo, correndo atrás de algo que ele não pode levar, que não vai conduzir ele. Ele está correndo atrás de coisas que que ele vai deixar, que ele pensa que é bom. Que ele pensa, ele está preparando a vida dele, igual às vezes a gente prepara tantas coisas para tantos anos para frente, sem pensar que Deus, se ele não quiser, não adianta, amado. Não adianta. Por isso que Jesus ele fala, olha, não andeis ansiosos não, deixa para cada dia o seu mal, deixa para amanhã o mal que vai ter amanhã, deixa para amanhã. Não fica com ansiedade, preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Preocupem com Deus, porque Deus ele cuida do pássaro, ele cuida das flores, ele cuidará de você também, ele cuidará da tua vida, ele te fortalecerá e te dará vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Então, vamos voltar aqui em Lucas 12. Esse homem, ele está convicto, amados, que ele está fazendo o que é certo. E olha como que ele se gaba, olha, versículo 19. Então direi à minha alma, tens em depósito, tem guardado muitos bens para muitos anos. Vou viver muitos anos ainda. Bem, eu não vou viver mal, não, vou viver bem, comendo o melhor prato, tendo o melhor carro, tendo a melhor vida, falando com a alma dele. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, alma, come, bebe e folga, regala-te. Aí vem a palavra de Deus, meio que julgando um balde de água fria, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Amados, uma das coisas que nós podemos aprender com prática de vida ao longo da tua caminhada cristã é que os nossos planos são frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Quantas coisas na tua vida que você pensava que ia ser de um jeito e foi lá e Deus mudou tudo. É do jeito dele. Esse homem está preparando tudo. Ele está preparando anos e anos de vida da maneira dele, mas esqueceu da vida espiritual. Ele fala, você é louco. Você é louco. Talvez, se Deus olhasse para você hoje, talvez ele te chamaria de louco também. Fala, você está correndo atrás das coisas erradas. Você está se dedicando demais em coisas que você quer deixar, mas você não vai ser lembrado por isso, meu irmão. Você não vai ser lembrado por isso. Por isso que ele está dizendo aqui, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado é para quem? Para quem será? O que você está deixando para trás na tua vida? Esquece de coisas materiais. Que tipo de exemplo de homem e mulher de Deus que você deixa para os teus filhos? Para as pessoas que te conhecem. Porque isso fica.
Isso fica. Porque quando você, por exemplo, fala de Deus para as pessoas e elas se rendem a Jesus, você nunca morre na memória dessa pessoa, porque quando ela se lembrar de alguém que um dia estendeu a mão, ela vai lembrar de você. O que você tem preparado, meu irmão? Qual que é o legado de vida? Às vezes a gente vê cobranças hipócritas, porque você cobra de alguém uma coisa, mas não faz. Quem aqui crê que ler a Bíblia é bom, diga glória a Deus. Mas você tem lido todos os dias, constantemente, meditando na palavra de dia e de noite, como a Bíblia manda? Esse homem está correndo, e amados, ele corre atrás de bênçãos como um louco. Só que esqueceu que a Bíblia ela diz que se nós obedecermos a Deus, é a bênção que vai correr atrás de nós. Que se nós tivermos vida com Deus em obediência, não vai precisar de você correr atrás igual um louco. Ele dá a ordem e a bênção vem atrás de você, ela bate na tua porta, basta você estar atento para abrir. Então, ele está ouvindo Deus falar aqui, ó. O que você tem preparado é para quem? Porque em nenhum momento ele cita Deus. Ele não cita o Senhor. Porque esse homem aqui não tem argumentos, por exemplo, como o rei Ezequias tinha. Ele vai falar assim: não, Senhor, eu sou um homem honesto, eu sou um homem trabalhador, não matei, não roubei, não fiz nada, só trabalhei a minha vida inteira, fui honesto, corri atrás, está tudo aí. Mas e Deus? Onde que parou na sua vida? Aonde que ele foi parar? Você preparou para todo mundo, menos para Deus. Menos para Deus. E talvez você fale assim: pastor, talvez esse está sendo eu. A mesma coisa, não sou eu. A Bíblia diz: louco. Louco. Porque hoje ainda pode pedir a tua alma. O que você fez até hoje de manhã, hein? O que você preparou para se encontrar com Deus? Você tem preparado para encontrar com Jesus? Tem se preparado para falar com Deus, para olhar face a face do seu Salvador e falar: Senhor, eu te amo. Tem se preparado para isso? Igual você se prepara para uma prova do Enem, para um concurso público, para uma prova de uma autoescola, o que quer que seja. E aí, o Senhor, ele diz aqui, ó: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pessoa para si é um exemplo, mas diante de Deus não adianta. Igual você vê que muitas pessoas hoje em dia até glorificam a Deus nos seus méritos, mas muitas pessoas você vai ver dizendo que foi mérito dela. Eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz, eu aconteci. Ela se entesourou, mas uma vida que não vive para a glória do Senhor não é rica para com Deus. E eu te digo mais, amados, o termômetro de Deus às vezes é o contrário do da igreja, porque às vezes você vai ver em algumas denominações, claro que guardadas as devidas proporções, prosperar é de Deus, conquistar é de Deus, mas a loucura em cima disso não vem do Senhor. E eu vou te dizer, vai chegar no dia do juízo, pessoas que estão igual louco, trabalhando, conquistando, fazendo as coisas, serem as mais pobres. E as pessoas que, por exemplo, às vezes não têm nada, só a dependência dela de Deus, estão ricas para com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que você faria hoje se fosse o teu último dia?
Talvez você precisa hoje é consertar um carro. É olhar para Deus e falar, Senhor, eu não tenho argumento, mas eu tenho um coração voltado para Ti. Eu não tenho desculpas que eu possa dar, porque o Senhor falou tudo. Mas eu preciso me derramar diante de Ti. Porque Ele te ama, amados. Ele ama você. Essa mensagem aqui, ó, talvez muitos gostariam de ter ouvido ela e não ouviram. Muitos queriam ter oportunidades e não tiveram. E eu digo para vocês com fatos verídicos. Eu teve uma vez ministrando na igreja, já contei algumas vezes isso, mas isso é tão assustador que às vezes a pessoa ela pensa que é clichê, que é jargão, que é repetitivo, mas não é. Eu um dia pregando, e aí 2 rapazes sentados mais ou menos aonde que a irmã Rogéria, que está na segunda fileira, e na hora ali eu falei com o rapaz, meu filho, se arrepende, porque se você não se arrepender, você não vai ter outra oportunidade. Arrepende, coloca a vida na presença de Deus, recebe a Jesus como Salvador da tua vida. Faça isso, porque quem sabe assim você não vai ter uma outra oportunidade de vida, de ver, fazer as coisas diferentes. Só que às vezes a pessoa fala, não, quem sabe sou eu. Quem sabe da minha vida sou eu. Eu estou arrebentando. Eu estou melhor que muita gente. E não sei o quê. Uma semana depois, esse menino levou mais de 30 tiros. Mais de 30. E aí, o que ele preparou foi para quem? O aviso foi dado. Só que sábio é aquele que aproveita. Se Deus ele hoje está falando ao teu coração algo que precisa ser feito, faça. Arruma a tua casa, porque o dia do Senhor, a volta do Senhor, ela está próxima. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fique de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Amados, venham todos aqui na frente em nome de Jesus. Bonde de manhã que tem poucas pessoas, dá para a gente ficar aqui na frente um pouquinho mais distantes. Todo mundo está de máscara, mas venham aqui, diante do altar. Venham todos vocês. Quero fazer essa oração por você. Mas eu quero que você pense. Oportunidade você aproveita. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Porque pode ser seu último dia. Sua última oportunidade. Não confie no seu padrão, porque o padrão de Deus é diferente. Ah, você é uma boa pessoa, tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia só diz que existe um bom que é Deus. O resto, todos nós somos pecadores. E hoje você está na casa de Deus, amado. Por que você não aproveita e coloca a tua vida de novo na presença do Senhor? Pastor, mas eu já estou. Mas Ezequias também estava. Ezequias também estava. E ele ouviu, arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Põe assim a mão assim na altura do teu coração. Wendy, se você quiser sentar, tá? Pode sentar, fica aqui na frente, mas pode sentar. Você feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Esquece, meus irmãos, de todas as coisas terrenas. Se você quiser pedir perdão a Deus em algo que você sinta-se cobrado, faz igual a evangelista Girlene já fez aqui.
Já põe seu joelho no chão. Que às vezes você pensa assim, pastor, eu tenho andado atrás de coisas erradas. Eu tenho vivido uma vida corrida. Mas eu estou esquecendo do principal, que é eu e Deus. Que é eu e Deus. O Deus que me tira toda a ansiedade, que me tira toda a tristeza. Eu estou esquecendo. Hoje você precisa olhar para isso, amados. Porque eu já levantei olhando para a minha vida e falando com Deus, Senhor, essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela é fiel e verdadeira mesmo. Porque no dia que os nossos olhos não estiverem mais no céu, meu irmão, acabou. No dia que os nossos olhos forem tirados do nosso alvo, que é Cristo, acabou para nós. Não tem mais sentido a vida. Não tem mais sentido. Para que eu vou ficar olhando para as coisas terrenas se eu não quero ficar aqui? Se eu não quero viver aqui? Porque aqui na terra eu sinto dor, eu sinto sofrimento, eu tenho tristezas, eu tenho decepções. Então por que os meus olhos têm que ficar aqui? Não. Olhe para Deus hoje. Olhe para o céu. Comece a juntar tesouros lá em adoração a Deus, olhando para o Senhor e falando com Ele, e desejando Ele, e se arrependendo, e se levantando, e se fortalecendo. Às vezes a gente cai mesmo. Às vezes nós vamos cair, mas quando os nossos olhos estão no Senhor, a mão dele nos socorrerá. Tem dias difíceis. Mas quando você não tem Deus, a quem que você vai recorrer, meu irmão? A quem? Quem que vai te ajudar no dia mau, no dia difícil? É somente Deus. É somente Ele, o maravilhoso, o Rei. É somente Ele que pode mudar o decreto e trazer para a tua vida, meu irmão, igual Ele está trazendo hoje, a graça sendo derramada aqui neste lugar, com o aviso de Deus que Ele está voltando e Ele quer te salvar. Santo é o nome do Senhor. Por isso que hoje aqui, meus irmãos, arruma a tua vida. Arruma a vida que Deus Ele te deu. Se você estava longe, volta para Jesus. Fala, Senhor, eu quero voltar. Ou talvez você estava dentro da casa de Deus, mas se sentia longe, se sentia afastado, se sentia sem conexão com Deus. Fala com Deus, Senhor, tira essa barreira, é o meu pecado, eu me arrependo dele. Mas eu quero me conectar contigo, Jesus. Eu quero me conectar contigo, Senhor. Vai falando com Deus que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Porque, amado, sem Jesus, nada poderemos fazer. E sem o Espírito Santo de Deus, sem uma vida espiritual, poxa, meu irmão, em nome de Jesus, volta. Você é uma brasa do Senhor. Mas você foi chamado para ser uma brasa viva. Você foi chamado para incendiar, para trazer luz, para ser uma tocha. Não para ser, meus irmãos, uma brasa apagada ou morna. Não, não é isso. A vida com Deus é mais do que isso.
Ela não se mede pelas coisas que nós temos aqui na terra, mas aquilo que nós temos no céu. É isso que faz a diferença e nos dá um novo ânimo, que nos faz avivados de novo. Então aqui diante do altar, você vai falar com Deus. Apresenta-me as suas razões para que eu possa te justificar. Se você não tem razão em nada, peça perdão, que Ele te justificará através de Cristo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus de maravilhas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Santo de Israel, Senhor dos exércitos, eis-nos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, sabendo, meu Deus, o quão limitados somos, ou o quão limitado estamos, Pai. E, Senhor, meu Deus, precisamos de Ti nessa hora. Precisamos, meu Deus, de estarmos aqui, meu Pai, mas sentir, meu Deus, não emoções, mas sentir a unção, Pai. Sentir o derramar do Teu Espírito em nossas vidas. Aquilo que nos dá um novo sentido para viver. Que nos dá, meu Deus, uma esperança nova. Meu Deus, nessa manhã nós pedimos a Ti, ó Pai. Toma cada vida aqui presente, Senhor. Oh, Alá, Suriandaraias. Oh, Espírito Santo de Deus, não nos permita esquecer de Ti, nos esquecer do Senhor. Meu Deus, às vezes andamos tão atarefados que esquecemos em quem temos crido, Pai, em quem nos resgatou de tudo que o Senhor fez, continua fazendo e ainda fará. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui nessa manhã, Pai, que aqui, meu Deus, nessa igreja, aonde tiver uma pessoa, meu Pai, que se arrepende, que arruma a vida, que deixa, meu Pai querido, o Senhor fazer o que quer, meu Deus, que o reino de Deus, Oriei, Alabassuriandereias, oh, Alamacheia da Conabanás, que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha sobre a vida dessa pessoa, que o Teu reino venha, porque nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por algo ainda maior, nós ansiamos por algo maior do que as vitórias terrenas. Nós queremos sentir o céu batendo em nossos corações, batendo em nossas vidas,